Provavelmente, em algum debate sobre política ou livre mercado, já apareceu esse nome, Escola Austríaca de Economia. Mas afinal, o que ela realmente defende? É uma corrente de pensamento que, apesar de ser bem influente, muitas vezes não é bem compreendida. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias centrais dela. Olha, para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é a escola, depois vamos conhecer quem foram os fundadores, ver como as teorias funcionam na prática, entender as críticas que ela recebe e, no final, a gente discute o legado dela hoje em dia. Fechado? Então vamos lá. Beleza, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a gente precisa sacar é o princípio básico que guia todo o pensamento austríaco. Basicamente, a essência da escola austríaca está toda nessa tensão, sabe? De um lado, a liberdade econômica de cada um, do outro, o controle centralizado do Estado. O pessoal dessa escola acredita que a economia funciona muito melhor quando as pessoas são livres para tomar as próprias decisões, sem o governo se metendo no meio. Agora, quem são as cabeças por trás dessas ideias, né? Vamos conhecer um pouco os arquitetos que construíram essa base intelectual toda. Essa linha do tempo aqui, ela mostra bem a linhagem da escola. Tudo começa lá em 1871 com o Karl Menger. Depois aparecem figuras como Boing Bauer, e aí no século XX chegam os dois pesos pesados. Ludwig von Mises, que foi o cara que organizou tudo, e o aluno dele, Friedrich Hayek, que levou essas ideias para o mundo todo e até ganhou um prêmio Nobel. E aqui está uma das ideias talvez mais diferentes da escola. O método deles, a praxeologia, que foi proposta pelo Mises. Olha que interessante. Em vez de ficar analisando um monte de dado estatístico, a praxeologia parte de uma ideia fundamental, um axioma. O ser humano age com um propósito. Ponto. A partir dessa verdade, que eles consideram lógica, toda a teoria econômica é desenvolvida. E essa citação do Mises aqui, olha, resume isso perfeitamente. Para ele, economia não é sobre ficar fazendo conta ou modelo matemático. É sobre entender a lógica por trás das escolhas que as pessoas fazem. O foco é no porquê a gente age e não só no que acontece. E foi essa reflexão toda sobre a ação humana que levou o Mises a uma de suas críticas mais famosas, que está resumida nessa pergunta aí. Ele quis responder se uma economia sem livre mercado, planejada por um governo, poderia em algum momento dar certo. E aqui está a resposta dele, o que ficou conhecido como o problema do cálculo econômico. Pensa assim, numa economia de mercado, os preços funcionam como um grande sistema de sinalização. Eles mostram o que as pessoas querem comprar e o quão raros são os recursos. Agora, numa economia planejada, sem propriedade privada, não tem troca de verdade, então não tem preço de verdade. O planejador do governo estaria, nas palavras do Mises, voando às cegas, sem ter como saber o que produzir ou como alocar os recursos de forma eficiente. Beleza, já vimos a parte teórica. Mas como isso funciona na vida real? Vamos agora ver como essas ideias se aplicam em questões econômicas do nosso dia a dia. Um dos assuntos que mais aparecem é a inflação. E para os austríacos, a resposta para isso é bem direta e tem a ver com o governo. Mais especificamente com a criação de dinheiro do nada, sem ter uma produção real por trás. Eles enxergam isso como uma reação em cadeia. Olha só, primeiro o governo imprime dinheiro, geralmente para pagar as próprias contas. Aí a quantidade de dinheiro circulando cresce muito mais rápido do que a quantidade de produtos e serviços disponíveis. Qual o resultado? Cada real vale um pouquinho menos. E aí os preços sobem para todo mundo. E o ponto mais cruel, segundo eles, é que isso prejudica mais quem tem menos, porque o salário e a poupança perdem o poder de compra. Outro exemplo clássico de intervenção do Estado, que os austríacos criticam, são os impostos altos. E esse número aqui é de cair o queixo, né? No Brasil, quase metade do preço de um carro pode ser só de imposto. O argumento deles é que essa carga tributária enorme acaba virando uma barreira, que impede muita gente de conseguir comprar bens e serviços. Mas é claro que essa visão não é uma unanimidade, longe disso. Agora a gente vai para o outro lado da moeda e tentar entender por que a escola austríaca é considerada heterodoxa, ou seja, porque ela não faz parte do pensamento econômico dominante. O principal ponto de discórdia está aqui, ó, no método. A economia que a gente chama de mainstream, a dominante, hoje em dia se baseia muito em dados, estatística e modelos matemáticos para testar as teorias. Já os austríacos, com a tal da praxeologia, dão prioridade para dedução lógica. Eles defendem que as conclusões deles são verdadeiras pela lógica, a priori, e por isso não precisariam de teste empírico. E essa diferença toda no método leva a críticas bem diretas. A principal delas é que, ao não usar testes empíricos, a abordagem austríaca não seria científica nos moldes de hoje.
Economistas famosos, como o Paul Krugman, dizem que, sem os modelos matemáticos, os austríacos não conseguem nem ver as falhas na própria lógica. E a teoria deles sobre os ciclos econômicos, bom, essa é muito criticada por, supostamente, não bater com os dados do mundo real. E essa crítica do Milton Friedman, que também foi Nobel de Economia, é pesadíssima. Ele basicamente diz que a recomendação dos austríacos durante a Grande Depressão, aquela de deixa o mercado se resolver sozinho, na verdade acabou piorando a crise. É uma crítica histórica muito forte sobre a aplicação prática da teoria. Então, qual é o lugar da escola austríaca no mundo hoje? Para fechar, vamos dar uma olhada no impacto que ela teve e na relevância que ainda tem nos debates atuais. Apesar de não ser a corrente principal, o legado dela é inegável, né? Ela continua sendo uma base intelectual muito forte para movimentos libertários. O Nobel do Hayek deu um selo de legitimidade importante para as ideias, e elas tiveram sim influência política real, como na agenda de desregulamentação e cortes de impostos de governos como o de Ronald Reagan nos anos 80. E aquele debate antigo sobre o cálculo econômico, ele ganhou uma cara nova na era digital. Tem gente que diz que a tecnologia de hoje, com os supercomputadores e Big Data, poderia finalmente resolver o problema do Mises, permitindo um planejamento central que funciona. Mas a resposta austríaca continua sendo a mesma. O problema nunca foi de capacidade de processamento, mas sim de conhecimento. Um computador, por mais potente que seja, não consegue saber os desejos, os sonhos, o conhecimento espalhado na cabeça de milhões de pessoas. E isso tudo nos traz a pergunta final. Num mundo de Big Data, de inteligência artificial, de mercados globais supercomplexos, será que as ideias centenárias da escola austríaca focadas na ação individual e na ordem que surge sem um plano central se tornaram ultrapassadas? Ou será que, pelo contrário, elas são mais importantes do que nunca? Bom, essa é uma pergunta que continua totalmente em aberto.